Irmãos, abra a sua Bíblia, lá na carta do apóstolo Paulo a Tito. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre nossa resposta à graça de Deus. Essa é uma palavra para você que está aqui conosco, aqui no templo, uma palavra para você também que está nos assistindo aí pelo canal do YouTube, né, pelas nossas redes sociais, pelo site da igreja futuramente. Que esta palavra possa entrar na sua casa, onde você está, e possa fazer um efeito poderoso no seu coração. E também sobre nós que estamos aqui. Tito, capítulo número 2, verso 11 em diante. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Fala conosco, Senhor, através desse texto da Tua palavra. De alguma forma, se o Senhor misturar, ó Deus, sabedoria, conhecimento, mas, ó Pai, regado com unção do Teu Santo Espírito, muitos de nós sairão aqui dessa noite mudados, transformados, com o coração decidido a mudar de vida e a responder efetivamente à Tua graça. Nós oramos assim, Pai, pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Nossa resposta à graça. Primeira coisa que a gente precisa pensar é o que é essa graça, o que graça que nós estamos falando, não é? Porque na palavra portuguesa, a gente pode muitas vezes, eu me lembro da minha mãe quando ela repreendia a gente, e a gente às vezes queria, dar aquela escapadinha, ela falava assim, não faz graça não, que vai piorar depois. Ou seja, não faz gracinha, não fica rindo da minha cara não, porque depois vai ficar feio para você. Não é? Agora, quando a gente de repente ganha alguma coisa, né? Você esperava pagar alguma coisa, você deixou o carro em algum lugar, você de repente levou o carro para uma oficina e foi um problema muito simples, aí o mecânico fala para você, não, eu já arrumei, é uma coisa simples, 5 minutos, pode ir embora. Aí você fala, foi de graça, né? Não paguei por isso. Tá? Agora, a palavra também graça no sentido religioso, quando alguém, muitas vezes no meio religioso, né, brasileiro, as pessoas costumam falar que quando recebem alguma coisa da parte de Deus, quando tem alguma oração respondida de forma com a qual ele esperava, ele diz assim, eu recebi graça. Né? Se Deus me conceder esta graça. Né? Então, dependendo do contexto, você vai ter algumas aplicações dessa palavra. Tá? Quando a gente fala que alguém é gracioso, é alguém especial, alguém que faz brilhar a sua volta, alguém que talvez seja simpático, alguém que seja amoroso, eu não sei. Mas, biblicamente, irmãos, a palavra graça, quando a gente faz referência à salvação, quando a gente faz referência ao nosso relacionamento com Deus, tem a ver com aquilo que nós, digamos assim, recebemos da parte de Deus e que não merecíamos de forma alguma. Tá? Mas aquilo que a gente recebe da parte de Deus, quando a gente está falando de salvação especificamente, nós estamos dizendo o seguinte, olha, eu merecia ir para algum lugar que não seja o céu, mas Deus em Cristo me deu o céu. Então Ele agiu com graça em relação a mim, em relação a você, e impediu que eu fosse para lá, por livre e espontânea vontade, sem que eu tivesse feito coisa alguma.
A graça também pode ser, irmãos, quando falando a respeito de salvação, é isso que eu acabei de falar agora anteriormente. Mas tudo que nós recebemos da parte de Deus, independentemente se na nossa interpretação é algo positivo naquele momento ou negativo, é graça. Vou aplicar uma questão pessoal nesse exato momento. Eu, num primeiro momento, não conseguiria ver a graça de Deus estando internado no hospital, recebendo soro e problema e remédio. Naquele momento, eu olhava para o céu, poderia conversar com Deus e falar assim, eu não entendo por que eu estou aqui, né? Mas, teologicamente, se eu considerar que a Bíblia diz que nada acontece em vão, nada acontece por acaso na vida daqueles que amam a Deus, então, algum proveito Deus tem com isso, que eu não sei. Algumas possibilidades eu já tracei na minha vida, alguns discernimentos eu já tracei, já anotei, mas talvez outros não, somente com o tempo. Há um teólogo que diz que a graça é a resposta de Deus à necessidade do homem. E ele diz, Deus é antes de tudo um Deus da graça. E é tão gracioso e misericordioso que essa graça se multiplica em tantos pormenores, que esses pormenores acabam suprindo necessidades, as quais nós nem sequer imaginávamos. Talvez você não tenha acordado pela manhã, orado e pedido assim, Senhor, eu queria tanto almoçar hoje. Alguém fez essa oração só para a gente fazer um teste? Alguém fez essa oração? Não, né? Eu também não. Mas quem almoçou hoje? Quem não almoçou vai chegar em casa agora e detonar. O resto não almoçou, quem não ergueu a mão? Irmãos, vamos orar para essas pessoas que não ergueram a mão, elas estão passando fome, né? Alguma coisa deve estar acontecendo, né, irmãos? Então não estão bem. Mas Deus deu. Foi graça multiplicada. Graça também é a atividade, portanto, salvadora de Deus. Que, agora vamos para frente. Vamos falar de salvação. Graça é a atividade salvadora de Deus. Atividade salvadora de Deus. Ou seja, é porque há um Deus gracioso, é que Ele toma as ações que venham nos salvar. A graça, irmãos, é a atividade salvadora de Deus. Ou seja, porque Deus é gracioso, então Ele vai atuar, porque Ele é gracioso. Não é nosso assunto, mas só para relembrar. Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva resolveram se rebelar contra Deus. Mas o proto-evangelho, ou o evangelho ainda nos seus primórdios, já estava em Gênesis. Quando nós lemos lá que do descendente da mulher nasceria um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Ali, irmãos, está já uma referência a Jesus Cristo. Quando, irmãos, nós vemos todo o Antigo Testamento e seu percurso, a instauração dos sacrifícios, o cordeiro que representava as pessoas, já é a ação de Deus inculcando, estabelecendo na mente daqueles irmãos nossos do Antigo Testamento, de que por si mesmos eles não poderiam salvar-se. Então Deus já providencia para eles o cordeiro. Quando nós lemos, irmãos, a história do sacrifício, né, ou da tentativa do sacrifício de Isaac, seu pai leva para o monte. Deus havia pedido que lhe sacrificasse um filho. E lá vai Isaac para ser sacrificado. Quando está prestes, o seu pai está prestes a descer sobre ele, a Bíblia diz um cutelo, uma faca, o cordeiro aparece, enroscado em algum lugar. O que é aquilo, irmãos? É Deus mostrando de que para resolver o problema do pecado, é Ele que faz, é Ele que toma a atitude.
porque Ele é gracioso. Essa graça que nós não merecemos, irmãos, é uma graça que diz o apóstolo Paulo, tão sabiamente inspirado pelo Espírito Santo, lá em Efésios, não precisa abrir ainda, mas tem 3 coisas em Efésios capítulo 2, que de uma vez por todas, irmãos, nos deixa bem claro que nós não temos condições para salvar a nós mesmos. Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos espiritualmente. Morto espiritual não tem vontade. Morto é inerte. Assim é um morto espiritual, ele não se volta para Deus sozinho, porque ele está morto espiritual. E a morte espiritual, no sentido bíblico, é a separação total de Deus. Não há comunhão. Paulo diz também, lá em Efésios 2, que além de mortos espiritualmente, nós estávamos escravizados por Satanás. Estávamos presos. O escravo, irmãos, é aquele que tem sua vontade, que tem o seu domínio pessoal entregue para outro. Quem dominava? Satanás. Paulo diz também lá em Efésios que éramos por natureza filhos da ira, ou seja, Deus não olhava para nós de forma que a nossa vida fosse agradável para Ele. A ira de Deus estava sobre nós. E que ira é essa, irmãos? É uma ira que diz o seguinte: vocês pecaram, vocês erraram, vocês me desobedeceram, vocês só têm um destino, é ir para a condenação eterna. A graça de Deus, irmãos, atuou na nossa vida de tal forma que nós jamais seremos os mesmos. Agora eu quero que você volte para o texto de Tito. E eu quero, irmãos, traçar aqui algumas lições para nós nessa noite. Antes disso, ainda que a minha introdução seja longa, vale a pena investir um pouco sobre isso. Quando a gente fala sobre a graça de Deus, irmãos, preste bem atenção. Esse conceito da graça de Deus, ele foi poluído, ele foi contaminado durante a história da igreja. Talvez alguns de vocês precisam ser corrigidos nesse pensamento, pelo menos por 2 formas. Por um lado, a graça, ela é diametralmente oposta à forma como o mundo funciona. É difícil entender e se acostumar com um Deus que é capaz de perdoar, que é capaz de cancelar, que é capaz de apagar todos os pecados de uma pessoa, sem que essa pessoa faça coisa alguma. Porque nós estamos acostumados, irmãos, a buscarmos as melhores notas. É ou não é verdade? É assim que o mundo funciona. Você vai participar de um concurso, você está concorrendo, você tem que estudar, você quer as melhores notas. Você está na classe, você quer tirar um 10, você quer estudar. Ou seja, o mundo funciona com base no mérito, não é? Que digo as competições. Já parou para pensar, irmãos, como ninguém se contenta com o vice-campeonato de futebol brasileiro? Já parou para pensar nisso, não? Corintianos, palmeirenses, são paulinos, santistas. Se não ganhar, não vale. Ou seja, os atletas se esforçaram 6 meses do ano e se arrebentaram. Quer dizer, ganham muito pouco, mas correram. Chegou no último jogo, um lancezinho, deu tudo errado, perderam o campeonato, ficaram com o vice. Alguém valoriza o vice no Brasil? Não. Ninguém lembra quem foi o vice-campeão ano passado. Lembra quem foi o campeão. Palmeiras. Que a gente tem que esquecer logo, mas foi. Mas o segundo ninguém quer saber. E aí esse Deus fala para mim o seguinte: olha, eu vou pagar tudo. Você vai ser completamente perdoado. Você não precisa fazer nada. E nem mesmo a fé que você tem, ela é tua. É dom meu. É eu que dei para você. Isso parece que não entra muitas vezes no nosso coração. A gente tem dificuldade com isso. Porque nós somos, irmãos, atrelados a um pensamento religioso majoritário no nosso país. E dele nós somos herdeiros muitas vezes, sem querer, de que a gente precisa favorecer o divino. Agradar o divino. E assim ele vai nos agraciar.
Se eu for bonzinho, se eu for isso, se eu for aquilo, quem sabe Ele vai me dar alguma graça. A segunda contaminação desse conceito, irmãos, tem a ver com após a salvação. Ou seja, já que eu fui salvo pela graça, já que eu não a merecia mesmo, então agora eu posso viver de qualquer maneira, porque Deus vai me perdoar. Não importa o que eu faça. E a Bíblia ainda diz que Ele garante a minha salvação até o final. Então eu não posso ficar tranquilo, posso levar a minha vida do jeito que eu quero. Essa é a pior distorção, talvez, na minha opinião. Porque confunde a graça de Deus com licenciosidade. Muitos cristãos, irmãos, professos, pensam erroneamente que a graça de Deus significa que Deus dá passe livre e que nos permite pecar a qualquer momento e qualquer tipo de pecado sem consequência alguma. Mas, se nós enfatizarmos a necessidade de obedecer os mandamentos de Deus ou fazermos boas obras, aí alguns vão nos chamar de legalista. Então fica difícil. Se você advertir alguém e falar, olha, esse comportamento não é condizente com a vida cristã, você está sendo legalista. Eu não tenho esse tipo de religião que você tem. Eu estou sobre a graça, eu não estou sobre a lei. A pergunta que eu te faço é, se você está sobre a graça, como é que você entende a graça sem entender que há uma lei? Impossível. Como que eu sei que Deus perdoa os meus pecados se a lei não me dissesse que há pecado? Uma coisa está junto com a outra. A questão, irmãos, é que a graça de Deus, ela precisa ser vivida de sua forma plena, límpida, descontaminada de pensamentos herdados de qualquer outra religião, e nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Agora sim. A graça de Deus traz salvação para todas as pessoas. Essa declaração aqui, irmãos, muitas vezes gera confusão na cabeça de muita gente. E nós vamos aqui conversar um pouquinho com vocês com relação a isso. Porquanto, verso 11, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então quer dizer que todos os homens serão salvos? Não. Eu te pergunto, todos os homens são salvos? Todos são cristãos? Todos estão crendo em Cristo? Não. Então, só de forma prática, sem olhar para o texto, eu percebo, irmãos, que se eu pensar desta forma, sem estudar o contexto dessa passagem, eu posso cometer alguns equívocos. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Talvez a melhor expressão na tradução aqui seria: a graça se manifestou salvadora a todos os tipos de homens. Significa, irmãos, que mesmo que nós tenhamos várias qualificações de homens e mulheres sobre a face da terra, Deus vai alcançar qualquer um que Ele queira, independentemente de como ou da forma como essa pessoa viva, ou da experiência que teve, da profissão que tem, ou dos pecados que tenha cometido. Onde é que está o segredo aqui nessa passagem? No verso 11, há uma palavra aí, porquanto. Essa palavra é conclusiva. Significa que o que está escrito no verso 11 tem a ver com o que está anteriormente escrito. E se nós lemos na nossa casa, a partir do verso 2, o capítulo 2 de Tito, diz assim: quanto aos homens idoso, temperante, respeitável, sensato, sadio na fé, no amor e na constância. Verso 3, quanto às mulheres, idoso, mulher, essas mulheres, sérias em seu proceder, não colinhadoras, não escravizadas a muito vinho, mestras do bem, instrua as jovens recém-casadas a amarem o marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas. Verso 5 aí, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos maridos,
para que a palavra de Deus não seja difamada. Verso 6, quanto aos moços, então foi idoso, foi mulher, foi moço. De igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Agora está conversando com quem? Com o Tito. Linguagem sadia, Tito, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado e não tenha indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Agora o verso 9, o outro tipo. Quanto aos servos. Opa, peraí, irmão. Olha para mim. Você já notou aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que dentro desta igreja, dentro dessa comunidade, poderiam haver servos, literalmente escravos. Ele diz para os homens, para as mulheres, para os moços, para Tito, e agora fala para os servos. O servo, versos 9, sejam em tudo obedientes ao seu senhor, não dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de fidelidade, a fim de ornarem todas as coisas a doutrina do nosso Salvador. Porquanto a graça se manifestou Salvador a todos os homens, idoso, jovem, mulher, servo, senhor, rico, pobre, intelectualmente abastecido, robustecido, privilegiado ou não. Gente que cometeu toda sorte de pecado. Aliás, o apóstolo Paulo é aquele, irmãos, que se considera o principal dos pecadores. Lá em Timóteo ele diz isso. A mim, diz ele, o principal dos pecadores, a graça alcançou. E a palavra principal lá, irmãos, significa o maioral de todos. É a mesma palavra que aparece em João capítulo 3, quando Nicodemos, um dos principais dos sacerdotes, um dos maiorais dos sacerdotes, dos chefes da sinagoga, melhor dizendo, vai conversar com Jesus. Paulo diz, eu sou o principal. E se você olhar bem a vida dele, vai perceber, irmãos, que o primeiro martírio da igreja tem como testemunha aprovadora do que estava acontecendo o próprio Saulo. A graça, irmãos, pode manifestar em gente que você menos espera. Pense agora numa pessoa talvez que você esteja orando, que você gostaria que fosse alcançada. E que você talvez já tenha dito assim, esse aqui não tem jeito. Esse não vai. Não, esse aqui eu nunca vou ver pisando numa igreja. Mas nunca que eu vou ver esse homem, essa mulher com a Bíblia na mão. Mas nunca que eu vou ver esse homem um dia fazendo oração e finalizando com o nome de Jesus ainda. Mas nunca. Aí você some, desaparece da vida dessa pessoa. Porque você sabe que todos nós, irmãos, temos algumas pessoas que Deus nos permite desfrutar de sua presença durante um tempo na vida, não tem? Depois as coisas mudam, a gente se casa, ou vai estudar, ou muda de cidade, sei lá, você perdeu o contato, a pessoa casou, e assim por diante. Eu pelo menos, tenho um punhado de amigo que eu perdi o contato. De repente, você encontra essa pessoa, seja no Facebook, seja nas redes sociais, aí você começa a ler os textos dele. Ele começa a dizer assim, olha, a vida está com uma circunstância muito difícil aqui, mas em nome de Jesus eu vou vencer. Aí você fala, opa, já tem um linguajarzinho de crente aí. E aquele mesmo que você falava que não dava nada, é aquele que falava que não quer pôr a Bíblia na mão. O que aconteceu? Aí você não esconde, não consegue segurar a curiosidade. Manda uma mensagem. Ô rapaz, o que você está fazendo da vida? Mas você não quer perguntar. Já fez isso? Não, eu estou aqui trabalhando nisso, naquilo e tal. Aí começa a dar aquela coceira. E tal. Vai. O que você está fazendo? Casou? Casei. Tal. Não, é que eu estou vendo uns textos teus aí, não sei o quê. E tal. Aí ele responde. Então, rapaz, estou indo numa igreja evangélica aqui perto da minha casa. Cai o queixo. É assim. Hendrickson, um comentarista bíblico, diz assim que a graça trouxe salvação a todos os homens, masculino e feminino, idoso ou jovem, rico ou pobre, porque todos são culpados diante de Deus. E dentre todos eles, Deus congregou
o seu povo. Anciãos, anciãs, homens, mulheres, jovens, escravos. Todos eles podem viver vidas consagradas, porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. Olhe para o percurso da sua vida. Olhe para a sua geografia. Talvez alguns de vocês já tenham nascido no lar cristão, onde a palavra era comum, onde logo pelo café da manhã a Bíblia já era aberta, uma oração já era oferecida. O pai, ou a mãe, ou o irmão, ali, aquele ambiente. Talvez outros, irmãos, com 40, 50, 60, talvez outros, irmãos, vieram porque uma doença grave aconteceu e alguém lhe levou uma palavra. Talvez outro veio porque você estava, de repente, numa situação dificílima, sem saída alguma, sem esperança alguma, depressivo. Talvez alguns vieram porque foram injuriados, injustiçados, mas você veio porque Deus atuou na tua vida de forma graciosa. A graça, irmãos, ela é poderosa, mesmo que a gente não entenda. Essa ilustração não é minha. Imagine que você está com uma maleta de dinheiro, honesto, tá? Dinheiro honesto. E está indo depositar na sua conta, lá no banco. Profecia boa essa, hein? Louvado seja Deus. Né? Final do ano está chegando, quem sabe? Né? Dinheiro honesto é válido. Você está com a maleta de dinheiro. Você está na fila do banco. Já conseguiu entrar lá. E está ali. Tem uns 50 na tua frente. Você tem que garantir que aquele dinheiro seja depositado. É um bom dinheiro. Metade dele, você vai pagar as contas. E a outra metade, espera. Mas você está lá. E de repente chega alguém no banco. Forte. Bem mais forte que você. O pega pelo braço. E sem ninguém pedir, te arrasta lá para fora e te joga para fora do banco. Aí você olha para ele e diz assim, eu vou te matar. O que você está fazendo? Por que você fez isso comigo? O que você quer de mim? Olha o que você fez. Eu estava prestes a ser atendido. Enquanto você está conversando com ele, entram 4 ou 5 ladrões no banco, armados. E lá, irmãos, acontece um tiroteio. O banco é assaltado. Todo o dinheiro que está lá dentro é levado embora. Qual seria a tua conversa agora com quem te tirou da fila do banco? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu ia perder todo o dinheirinho que eu tinha. No meio cristão, irmãos, nós temos, às vezes, 2 categorias de pessoas. Algumas não entendem bem a graça de Deus. Talvez não compreendam. Alguns talvez reajam diante da graça de Deus como este primeiro momento, em que questionam, em que rejeitam, em que brigam, em que por falta de entendimento, talvez não entenda o agir de Deus na sua própria vida e na vida do outro. E resiste. E quer todos os porquês, e quer todas as razões, e quer se municiar de todas as respostas, mas não tem. E aí, às vezes fica até infeliz, mesmo vivendo num ambiente da graça, mesmo vivendo na igreja do Senhor. Mas tem a outra categoria de cristão, que é aquele que agora, tendo consciência do preço que foi pago, pode dizer, Senhor, muito obrigado, porque se o Senhor tivesse me deixado seguir o meu curso, eu ia para o inferno. Eu estaria perdido. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me arrancou com todo o seu poder e a graça foi efetiva e poderosa na minha vida. E agora eu tenho que viver para a tua glória. Eu tenho que viver para o teu querer. É nesse sentido, irmãos, que eu vejo esta passagem que nós lemos aqui em Tito. A partir do verso 12, Paulo diz assim, que a graça de Deus, ela nos educa
para que renegadas a impiedade. Essa palavra aqui, impiedade, irmãos, tem a ver com a maldade intrínseca. Alguns vão chamar na teologia da inclinação. Ou seja, a graça deve nos educar, no sentido de transformar pensamentos, para que nós venhamos a negar. A tradução NVI da língua inglesa coloca essa palavra aqui, renegadas, por negar simplesmente. Ou seja, a impiedade tem que ser negada e as paixões mundanas negada, para que no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a vinda do Senhor, vivamos para Ele, para a sua glória. Relembra comigo aquele que foi arrancado do banco e que depois de saber do acontecido dentro do banco, agora agradece a Deus. Sabe por quê, irmãos, que nós... Vou reformular. Sabe quando fica mais fácil vivermos uma vida que agrada a Deus? Quando a gente tem a consciência do preço que foi pago. Sabe por que a gente, irmãos, não vive na bebedeira? É só quem foi picado por esse... Só quem foi, irmãos, picado por esse vírus, no bom sentido, chamado Evangelho, é que entende isso. Então, para você que não entendeu, quero desafiar você a entender nessa noite. Sabe por que a gente não quer viver de qualquer maneira nesse mundo? Não é porque a gente tem medo de Deus. Não é porque se a gente viver como bonzinho ou boazinha, a gente vai alcançar o céu. Mas a gente já tem consciência do preço que foi pago. Então, tão agradecidos nós estamos pela graça que nos atingiu, agora a gente não quer mais viver na bebedeira. A gente não quer mais viver nas noitadas. A gente não quer mais viver, irmãos, atrás de relacionamentos fúteis, baratos, consumindo pessoas. A gente não quer mais gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão. Sabe por que a gente separa a 10ª parte da nossa renda? Não é porque a gente vai comprar algum favor divino, é porque agora nós entendemos o preço que foi pago. Então, para nós separarmos aquilo que não é nosso mais, é muito fácil, é gostoso, é prazeroso, não é peso, é dádiva, é oportunidade. Sabe por que agora a gente quer pregar o Evangelho? A gente quer falar de Jesus para as outras pessoas? Não é para melhorar nossa contabilidade no céu, é porque a gente está tão feliz, porque a graça nos alcançou, que a gente não imagina a ideia de uma pessoa viver do nosso lado, no nosso meio, e não ter experimentado o que nós experimentamos. Você entendeu? Essa é a diferença que a graça concebida e entendida tem que fazer na nossa vida. Eu quero finalizar, irmãos, eu já estou um pouco me delongando, te fazendo algumas perguntas. Vou pular uma parte aqui. Como você tem vivido? Você, nesses últimos tempos, não tem se tornado legalista? Acreditando que se você deixar de cometer determinados pecados, ou fazer determinadas coisas, ou enxergar os pecados dos outros, é o que vai te fazer um melhor cristão? O seu coração, irmãos, é atraído de forma positiva para fazer as coisas ou para trabalhar para o reino em resposta à graça, ou você ainda acha que você faz por merecer? Como você tem vivido? Você tem vivido como alguém que já foi alcançado pela graça de Deus? Você tem vivido como alguém que foi alcançado pela graça de Deus? É uma pergunta muito pertinente, irmãos. Porque a graça vai fazer toda a diferença na nossa vida. Que Deus te abençoe.